Bom dia pessoal, tudo bem? Professor Max aqui com vocês nessa última aula desse conteúdo do nosso livro. Na verdade essas duas últimas unidades do nosso livro do segundo ano são unidades bem pequenas, né? Então essa aqui principalmente é uma unidade bem pequena que a gente vai trabalhar agora em 30 minutos no máximo, tá bom? Pessoal, olha só, a gente está finalizando hoje o nosso livro. E amanhã, sexta-feira, a gente já está disponibilizando para vocês a última atividade avaliativa nossa desse segundo bimestre. E aí a gente já começa a se preparar para a próxima quinta-feira. A gente vai criar aqui o canal Tirando Suas Dúvidas. Então as dúvidas que vocês adquiriram durante essas 3 unidades aqui, anotem ela, encaminhem para representante de turma de vocês, no caso que é a Adria e a Lara, e aí elas vão me encaminhar, e na próxima aula de quinta-feira vai ser um aulão para a gente tirar as dúvidas de cada tópico desse que vocês estão enviando. Eu vou citar teu nome e vou dizer a dúvida que você tem ali daquela parte do conteúdo, e aí a gente encaminha, beleza? Meus amigos, na aula de hoje nós vamos falar sobre espaço agrário brasileiro. A gente falou na aula passada um pouco do espaço agrário dos países desenvolvidos, dos países emergentes, certo? E na aula de hoje a gente vai falar exclusivamente do Brasil. A gente vai falar um pouquinho como se comporta esse espaço agrário brasileiro, o que está sendo criado no Congresso Nacional para que esse espaço agrário seja mexido para os próximos anos, aí cria-se as expectativas, beleza? Então olha só, a gente começa a aula de hoje falando sobre a questão agrária no Brasil. E essa questão agrária no Brasil é interessante, que eu vou tentar mostrar ela para vocês nesses 2 gráficos aqui. Primeiro, para te entender uma coisa com a outra. Esse gráfico aqui, ele linka com esse aqui, ó. E esse aqui vai linkar com esse aqui. Que tu precisa entender aqui. Nesse primeiro gráfico, se você perceber o que está escrito aqui, olha o que está escrito aqui: estabelecimento com menos de 10 hectares. Você vai para o segundo gráfico e olha só. Então nesse primeiro é distribuição de estabelecimentos rurais. A distribuição. Então você aqui tem um número de estabelecimento com menos de 10 hectares. E você vai perceber que eles passam dos 40% hoje dessa distribuição. E você vai para o gráfico 2, que fala sobre a área total ocupada por esses estabelecimentos rurais. E você vai perceber que aqui a área ocupada ela é muito pequena. Então você tem aí muitos estabelecimentos rurais menores que 10 hectares, porém que ocupam uma pequena área, né, do território nacional, que aqui chega a ser até menos de 5%. E aqui no segundo gráfico você tem no primeiro gráfico aqui você tem os estabelecimentos com mais de 100, na verdade 1000 hectares. Olha, aí eles são bem pequenos, está em torno ali de 2 a 3%. Porém, quando vocês vão perceber a área que eles ocupam no Brasil, meus amigos, chega a mais de 50% do território nacional. Então você já vê bem aqui uma grande desigualdade. Eu quero te dizer que esses estabelecimentos com mais de 1000 hectares, que são as grandes propriedades, elas ocupam uma região muito grande, na verdade assim, um total de área muito grande no Brasil. Mesmo você tendo a agricultura de subsistência como uma das principais, né, fontes da agricultura nacional, porque abastece o mercado local, esses estabelecimentos com mais de 1000 hectares, que ocupam grandes áreas no Brasil, eles são mais voltados para exportação e não para ficar dentro do mercado local. Tá legal? Dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho, deixa eu só botar a caneta aqui para a gente rabiscar aqui, e conforme eu ir rabiscando aqui, eu peço que vocês também risquem aí no livro dos senhores e grifem. Nessa imagem aqui nós temos um terminal de embarque de grãos no Brasil, né? No Rio Madeira, em Porto Velho, né? Em Rondônia, região, aqui na nossa região norte do Brasil. Enfim, pessoal, como eu já destaquei para vocês, hoje a nossa produção agrícola no Brasil, a produção da agropecuária,
no Brasil. E aí quando eu falo agropecuária, eu falo tanto dos vegetais quanto dos animais. O Brasil está entre os maiores do mundo. Hoje o principal produto da agricultura brasileira no mercado e da agropecuária brasileira no geral é a soja. E essa soja brasileira ela invadiu diversos mercados no mundo. Então você tem aí hoje, por exemplo, essa produção destinada a mercados externos. E professor, qual o destino desses produtos hoje brasileiros? Os 3 principais parceiros comerciais do Brasil, já citei aqui para você, mas eu vou voltar de novo. O principal parceiro comercial do Brasil, eu vou botar aqui na tua tela, hoje é a China. Nós temos a China como principal, é o número 1 hoje do Brasil. O número 2, nós temos os Estados Unidos, onde os produtos brasileiros chegam no mercado americano muito forte. E número 3, nós temos a Argentina, né? Então a Argentina são os 3 assim, locais onde os produtos brasileiros que mais se destacam da agropecuária brasileira. E em quarto, nós temos a União Europeia e depois o Oriente Médio. Joinha? Então hoje a agricultura brasileira ela é muito forte, né? E assim, hoje essas disputas por terras no Brasil e gerou ali até um desconforto de algumas regiões. Por exemplo, atualmente a nova rota, que eu posso dizer assim para vocês, do agronegócio, a nova fronteira agrícola do Brasil, e eu vou botar aqui na tela para vocês que possa que caia no Enem. Qual é a nova fronteira agrícola do Brasil? É essa aqui, ó. É a Amazônia. Hoje é a nova fronteira agrícola do Brasil. Mesmo assim, ainda a região centro-oeste ou sul do Brasil ainda tem uma produção de grãos muito grande. Porém, a Amazônia hoje, investimentos em terras na Amazônia passou a ser muito maior. Então, algumas propriedades hoje na Amazônia são hoje rediscutidas, são ocupadas e existem movimentos ali que hoje passaram a ocupar algumas áreas na região amazônica. Dentre esses movimentos, eu quero que você destaque aqui o MST, o Movimento dos Sem Terras, hoje, né, que é uma luta muito grande, e é nessa imagem aqui, mostra um pouco sobre isso. Olha aqui, uma área de assentamento, né, de trabalhadores rurais que ocuparam aí a margem da rodovia, né, e no Paraná, e reivindicando essa área aí para o plantio de alguma espécie de grãos ou criação de animais. Tá legal? Pessoal, outro ponto que eu quero debater com vocês aqui é justamente o espaço rural das comunidades tradicionais. Quando eu falo em comunidades tradicionais, eu quero destacar aqui para vocês duas. Primeiro, os negros, tá? E o número 2, os índios, tá? Nós temos aqui hoje, claro, temos diversas comunidades tradicionais, nós temos os ribeirinhos e tal, mas essas aqui são as mais que eu vou citar aqui no texto para vocês. Hoje essas duas comunidades tradicionais, elas são amparadas por leis. Por exemplo, os negros hoje têm a legislação muito a seu favor. Regiões quilombolas, por exemplo, que aqui no Amapá nós temos uma, com grande destaque, temos várias, mas a que maior destaque é o Curiaú. Então aquela terra ali do Curiaú é uma terra regimentada, é uma terra que está amparada por Constituição Federal. Então o que o negro produz ali naquela região, ele tem um amparo legal. Então ele pode ali se usar do seu espaço para a produção, e pessoas de fora não podem entrar naquele espaço sem autorização da comunidade, porque o negro, o quilombo, ele é protegido pela questão da legislação. Então ali ocorre o que nós chamamos naquele espaço, muitas das vezes, uma própria segregação racial. Segregar significa dividir, né? Se divide. Então os negros ali dentro, eles plantam, porém há um tempo atrás se questionava que tinham muitas pessoas já de fora da comunidade ocupando esses espaços ali dentro. Então tem que ficar muito atento para isso, né? Outra comunidade que hoje tem esse aparato legal para discutir e debater isso é os indígenas. As terras indígenas hoje, que eu vou citar aqui, elas hoje são áreas de grandes preservações, né? São valorizadas também devido à questão dos costumes que o indígena ele tem. Porém, nos últimos anos que a gente percebeu que está tendo conflito nessas regiões. A área indígena hoje passou a ser especulada por garimpeiros,
por grandes fazendeiros que ocupam esses territórios. Por exemplo, nós temos hoje movimentos que questionam essa ocupação de forma ilegal das terras dos indígenas. Por exemplo, nós temos a Pastoral da Terra, que briga por uma divisão de terra mais igualitária para todos. Nós temos o movimento MST, que é o movimento dos sem terras, que também reivindica algumas propriedades improdutivas, que são os latifúndios, e aí gera essa repercussão. Então hoje o negro, tanto o negro quanto o índio, hoje ele tem um amparo legal. A legislação hoje ela está do lado dessas duas etnias. E aí surge também outros grupos, né, que nós chamamos também de comunidades tradicionais, né? Então hoje o uso da terra pelas essas comunidades tradicionais é muito comum no Brasil. Mas, professor, onde essas comunidades tradicionais estão mais presentes? No Nordeste brasileiro, e aqui eu estou trazendo uma imagem para vocês aqui de um agricultor que está utilizando aí nós chamamos isso de agroecologia, que é esse novo modelo de plantação ecológica mais sustentável da terra, né? E na Amazônia, onde a gente tem hoje principalmente as comunidades tradicionais negra, quilombola, indígena e também grupos de assentamentos rurais, onde o INCRA faz o monitoramento dessas regiões também para o plantio. Tá bacana? Avançando mais aqui, nós temos alguns problemas ambientais agrários no Brasil. Pessoal, esses problemas estão diretamente relacionados, né, à forma de como a ocupação desse solo, né, rural, desse solo, ele é aproveitado. E aí alguns problemas ambientais agrários no Brasil muito comuns são esses que eu vou pontuar aqui na telinha para os senhores. Pontuando aqui. 1. A poluição hídrica. Essa poluição hídrica ela está diretamente relacionada à contaminação do manancial, né, dos rios, dos lagos, das águas subterrâneas. Essa poluição hídrica dessas regiões rurais está associada, por exemplo, ao uso de algumas herbicidas, né, produtos químicos que se usam na plantação. Então aí há a contaminação do lençol freático e em seguida a água fica imprópria para o consumo e irrigação. Outro tipo de degradação muito comum nessas áreas rurais é a degradação e contaminação do solo, né? Está ocasionada principalmente através dos resíduos, né, sólidos e líquidos, né? Essa contaminação do solo quando você usa adubo químico, a degradação quando o solo é utilizado por diversas vezes por somente uma espécie, que nós chamamos aí da monocultura, não há o rodízio de espécies, a gente já citou isso aqui. Então quando a questão da agropecuária, quando o gado ele se concentra muito pisoteando o solo, aí vem a questão da erosão, a salinização desse solo. Então isso está relacionado mais ou menos nesses pontos aqui. Outros pontos que eu quero abordar com vocês é a queimada. As queimadas estão muito associadas à questão principalmente das estações do ano. A gente teve no meio do ano passado, aquela polêmica envolvendo a Amazônia, dos animais, não sei se vocês se lembram. Mas aqui eu quero dizer para vocês que isso é muito comum na Amazônia, devido à questão do período, da seca aqui. Então as queimadas elas levam dessa forma. Porém, a atuação criminosa ela é muito comum, principalmente na Amazônia. O que a gente está percebendo é que essas queimadas hoje elas estão diretamente relacionadas a algumas atividades econômicas, como, por exemplo, a extração da madeira, né, está relacionada à questão da pastagem, a criação de animal. Eu acabei de te falar que a Amazônia é a nova fronteira agrícola. Então, por ela ser essa nova fronteira agrícola, né, e aí muitos estão usando disso, de incêndios criminosos, colocar fogo ali na floresta para que depois utilize daqueles espaços. Outro problemaço do Brasil é a questão do desmatamento. Aí eu cito aqui, inclusive, isso é uma questão histórica, né? A questão do desmatamento do Brasil é desde a ocupação do território nacional. Nós tivemos florestas que foram biomas que desapareceram praticamente. Hoje estão em torno de 6 a 9% do Brasil, que é a Mata Atlântica. Então, o desmatamento hoje visa a ampliação das suas propriedades, né? Muitos ali desmatam realmente para utilizar a madeira para fins, para venda,
e outros ali desmatam para ampliar suas propriedades para a criação de diversas espécies de animais futuras aí. Tá legal? Pessoal, aqui nessa parte vai falar um pouquinho da concentração de terra e da herança do Brasil colônia, né? Eu vou destacar aqui para vocês também. Pessoal, vocês sabem que desde o descobrimento do Brasil em 1500 e da ocupação em 1530, a concentração de terra no Brasil foi passando de gerações para gerações. Eu já expliquei aqui, né, que o Brasil ele foi dividido em capitanias hereditárias, e dentro das capitanias hereditárias foi dividido em 6 marias. Essas 6 marias eram pequenos lotes, quando a gente fala pequeno na linguagem, mas eram gigantescas propriedades que eram passadas do dono, né, na verdade o proprietário ali daquele arrendatário, né, que chamava, para um amigo. E ali começou o processo de latifúndio no Brasil. Então, o processo de latifúndio do Brasil ele é histórico. A concentração de terras no Brasil ela é histórica. Porém, ela começou a ter uma nova roupagem. Desde 64, no período da ditadura militar, na década de 60, mais precisamente, né? Desde o governo Vargas, mas é na ditadura militar que essa discussão com relação à concentração de terra no Brasil passou a ter um novo direcionamento. Porém, agora, o que a gente acompanha, que com a evolução da sociedade, a evolução das pessoas, do pensamento, essa redistribuição de terra no Brasil passou a ser discussão mais assídua. Algumas entidades, como a Pastoral da Terra, o Movimento dos Sem Terras, eles lutam incansavelmente por isso. Tirar essa herança histórica, né? Porque a questão da terra no Brasil está ligada diretamente à herança de famílias que passaram de gerações para gerações. Se você vai no Nordeste, você vai perceber que o dono das grandes propriedades do Nordeste são pessoas que, assim, foi herança de família. Na Amazônia esse fenômeno é muito comum. Então o Brasil colônia ainda, a herança do Brasil colônia respinga em pleno século XXI. Impressionante. Então desde a divisão das capitanias hereditárias, que te dizer isso, né? Que a questão tinha a questão dos donatários, né? Depois teve o processo das 6 Marias, que também ali, né? A questão do destinatário. Então é desde esse período que essa discussão, essa concentração de terras, os latifúndios no Brasil é algo quase que comum, natural. Tá legal? Então era essa, na verdade, o ponto inicial aqui para a gente poder entrar na discussão aqui. Tá beleza? E ele destaca aqui, né, que em 1850, deixa eu destacar aqui para vocês, olha aqui evoluindo, né? Já independente de Portugal, o Brasil, né, viu diante da necessidade de definir, regularizar, né, o acesso à terra, como eu pontuei para vocês. Então, conforme a sociedade ela foi evoluindo, e aí ocorreram essa evolução, esses processos, né, de distribuir a terra de forma mais igualitária, porém nunca aconteceu no Brasil. A gente já vai falar aqui do acesso a essa terra, tá? Pessoal, com relação à agricultura, né, ele diz a agricultura se moderniza. Eu já expliquei isso para vocês, né? Então a agricultura, o Brasil que lá atrás, na década de 70, viveu a chamada economia de arquipélago, acho que vocês já ouviram falar nisso, né? Então desde aí, desse período, o Brasil realmente, né, resolveu tocar para frente, resolveu, né, ampliar a sua produção agrícola. Nesse período aí da década de 70, o Brasil ainda era preso a algumas raízes históricas. Por exemplo, somente a questão do café, do algodão em algumas regiões. Então, a partir desse momento aí, sentiu-se a necessidade realmente do Brasil ampliar, né, a sua produção agrícola, fazer uma repaginagem, trazer novas espécies para a produção. O imigrante ele tem uma participação importante aqui no Brasil. Por exemplo, a questão da cafeicultura, a gente percebeu a presença do europeu muito grande em algumas regiões do Brasil, principalmente no sudeste e no sul do Brasil. E aí o Brasil foi criando novos ciclos econômicos. Para você ter uma ideia, nós já tivemos alguns ciclos econômicos: o pau-brasil, cana-de-açúcar, o ouro, que foi a mineração, nós já tivemos ali o algodão, né, o café, né, a borracha,
e agora nós estamos vivendo o ciclo da soja. Então a região nordeste do Brasil, que foi onde tudo começou, hoje se você adentra o espaço nordestino, você já tem plantação de uva, por exemplo. Mas como, professor, quente no Nordeste tem plantação de uva? Tem. Hoje não importa mais o clima, e sim o solo. Hoje é uma grande necessidade. Então hoje você já tem um território, como eu pontuo para vocês, nacional, bem diversificado, né, com diversos produtos brasileiros nos mercados internacionais. Hoje nós temos o açúcar brasileiro, que é referência no mundo todo. Se eu não me engano, o Brasil hoje é o principal exportador de açúcar do mundo. Suco de laranja é o maior exportador do mundo. Soja não é, o Brasil é o segundo, está atrás dos Estados Unidos, mas já deve ultrapassar os Estados Unidos agora em 2020. Então nós temos uma produção agrícola bem diversificada hoje, graças a Deus. E aqui falando da expansão das fronteiras agrícolas, né? Como eu citei anteriormente, a Mata Atlântica, que era essa faixa litorânea aqui no Nordeste no litoral brasileiro, você tem ela aqui, ó, desaparece no período mais próximo. Imagem da Mata Atlântica lá atrás e uma em 2013, para você ter uma ideia. Então essa expansão da fronteira agrícola brasileira realmente é interessante. E é interessante você saber que essa expansão da fronteira agrícola nacional, ela vem de fora para dentro, né? Parte do litoral nacional, ela parte do litoral para dentro do território. É por isso que a Amazônia ela é considerada a nova fronteira agrícola, porque ela é a última região do Brasil a sofrer com essa ação. Ok? Joinha. Aqui também destacando a região centro-oeste, que eu já comentei aqui, mas só frisando que cada região brasileira ela se comporta de uma forma. A região centro-oeste ela é reconhecida por esse potencial agrícola. Hoje, para você ter uma ideia, a produção de soja nessa região é muito grande. Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são estados assim que dominam a produção agrícola na região. Aí você tem o estado do Paraná, como destaca aqui na tabela. Está aqui para vocês. Essa fonte aqui é oficial do IBGE. Você tem aqui mais ou menos um pouco dessa produção de soja do Brasil para mercados internacionais. Olha aí, Mato Grosso, né, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Nós temos a Bahia no Nordeste e Minas Gerais. São assim os estados que se destacam nessa produção agrícola. Quase finalizando aqui, a gente vai falar sobre o Estatuto da Terra, a reforma agrária e a agricultura. Mas, professor, o que é o Estatuto da Terra? É a legislação que vai regulamentar a terra. Ela vai regulamentar como a terra deve ser usada. E o que é a reforma agrária? A reforma agrária é um projeto de lei, na verdade, que visa acabar com alguns vícios, principalmente do uso da terra. Essa questão dos latifúndios que eu já citei aqui, né? A questão dos latifúndios. Então, é algo que deve ser rediscutido. Então, é mais ou menos isso. A reforma agrária, ela visa acabar com esses vícios que envolvem a questão rural, né? E a agricultura familiar, você já sabe que é aquelas famílias que utilizam do espaço para plantar para seu consumo pessoal. E aqui eu narro essa história aqui, o autor ele coloca aqui para nós, aqui na telinha, né, que há esse contraste do meio rural, né, com o meio urbano, na verdade desde a formação do território nacional, né, que essa questão do uso da terra no Brasil nunca foi bem definida, né, e que isso gerou algumas lutas. Dentre elas ele cita aí, né, o saudoso eterno acreano Chico Mendes, né, que lutou, né, pela sua propriedade na Amazônia e foi brutalmente assassinado devido a defender sua propriedade de fazendeiros, né. Ele era um seringueiro, tinha uma porção de terra, ele não lutava por ela e ele foi brutalmente assassinado para que tomassem a sua terra. Nós tivemos outros casos no Brasil desse conflito no campo. O Chico Mendes, na verdade, ele é o símbolo dessa luta, que ele lutou contra os grandes, né, fazendeiros, os grandes borracheiros naquele tempo. E assim, na verdade, os grandes seringueiros, né?
Mas nós temos recentemente algumas lutas que não serão esquecidas. Dentre elas, a missionária americana Dorothy Stang, que foi morta também brutalmente aqui na Amazônia, no Pará, né, porque lutava, a Dorothy Stang, ela lutava justamente pela essa questão da terra realmente para quem precisa. E ela foi morta numa emboscada por fazendeiros, né? Nós tivemos outros casos de relatos aí de mortes nessa região do Pará, principalmente, que é onde estão os maiores conflitos do uso da terra no Brasil, pessoal. É na Amazônia, Nordeste e Amazônia. Da Serra dos Carajás, na década de 90, 94, se eu não me engano, 98, não me lembro, mas é também um dos conflitos mais lembrados aí, o conflito entre os agricultores, né, produtores rurais e a polícia do Pará, onde teve aí dezenas de pessoas mortas naquela grande chacina que não dá para esquecer. Pessoal, com relação a essa organização aí do uso da terra, né, que a gente está falando aqui, a legislação aí, a lei de 93, tá, a lei 8.629, ela prevê algumas coisas aí futuras, né, que ainda está em discussão. Entre elas, as propriedades, né, a divisão dessa propriedade em minifúndio, pequena propriedade, média propriedade e grande propriedade. E aí vocês observem que está o deslocamento por módulos rurais. E também, de acordo com o uso do Estatuto da Terra, né, os imóveis rurais em hoje minifúndio, empresa rural e latifúndio. Não esqueça, minifúndios são pequenas propriedades de terras ali, a maioria delas são produtivas. Já a empresa rural é uma grande porção de terra, onde tem grandes empresas gerenciando o uso dessa terra. Está muito ligada ao agronegócio. E o latifúndio já são porções de terra gigantescas que são improdutivas. Então é aqui que o MST ele atua principalmente. Tá bacana? E aqui quase finalizando, falando um pouquinho de ocupações e acampamentos. A gente já citou aqui a atuação dos movimentos sociais. Quero que você destaque aí o MST, né? Eu já citei aqui o MST. E quero que você destaque aqui a Pastoral da Terra. Tá? A Pastoral da Terra. São assim as duas instituições hoje que mais lutam por isso. Pela essa questão hoje da ocupação, de acampamentos rurais hoje. E eu quero falar, para quase finalizando aqui, a questão dos assentamentos hoje, que a gente ouve muito. O que são assentamentos, professor? São áreas que são cedidas pelo governo federal sobre a administração desse órgão aqui, ó, o INCRA. É o Instituto Nacional, né, de Combate à Reforma Agrária. O INCRA, por exemplo, é que regulamenta os assentamentos rurais. No Amapá, hoje, nós temos mais de 8 assentamentos. Então, você ter um assentamento hoje é sinônimo que você tem uma terra federal regulamentada, porque você ganha a documentação daquela propriedade, você planta dentro daquela propriedade, da plantação você pode vender ela, ou você consome internamente. Mas é interessante que os assentamentos hoje, a maioria desses assentamentos agrícolas, eles têm convênio com os bancos, né? Principalmente BASA, Caixa Econômica, Banco do Brasil, onde eles conseguem financiamento para seu sustento próprio aí. Com relação à produção agrícola brasileira, já finalizando aqui, eu coloco para vocês os principais produtos brasileiros hoje no mercado. E aí aqui destaque para o açúcar, o Brasil é o maior exportador de açúcar. Aí aves, o Brasil é o maior exportador. Café, o Brasil é o maior exportador. Você tem aqui a cana-de-açúcar, que o Brasil é o maior exportador. Carne bovina também. Olha só, a novidade do Brasil é carne. Aí nós temos a carne suína. O Brasil é o quarto do mundo. O milho, o terceiro. A soja, o segundo atrás dos Estados Unidos. Deve passar esse ano de 2020 dos Estados Unidos. Suco de laranja, o primeiro. E o tabaco, o Brasil também é o primeiro colocado. Joinha, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente finaliza aqui a unidade 3. E na próxima quinta-feira eu tirando dúvidas. Encaminhe para nós as dúvidas de vocês.